Queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia em que nos reunimos para estudar o Livro dos Espíritos. É uma alegria estarmos juntos. Seja bem-vinda, Roberta, sejam bem-vindos, amigos. E temos recados, Roberta? Podemos curtir, não é? Podemos nos inscrever no canal, podemos acionar o sininho. E se pudermos fazer isso, agradecemos. Vamos começar aqui com uma mensagem. Posso botar água para fluidificar também no grupo de estudos? Pode. Por que não? Não é? Os bons espíritos nunca vão nos negar uma ajuda, principalmente quando seja pedida por nós a nosso benefício, para continuarmos bem enfrentando aí as nossas boas lutas do dia a dia. Seja bem-vinda, Marta, boa noite. E nós vamos começar, então, com a mensagem 32 do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o título da mensagem... eu não acendi essa luz aqui. Melhor assim. O título da mensagem é O Amor Tudo Sofre. Maria Zan, seja bem-vinda. Thelma, seja bem-vinda. O Amor Tudo Sofre é o título da nossa mensagem inicial. E não poderia ser diferente do que baseada no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo nos diz: tudo sofre. Então, aqui Emmanuel está destacando a questão do nível altíssimo que nos oferece o amor diante dos desafios mais difíceis, talvez. Tudo sofre. E Emmanuel comenta essas duas palavras que Paulo de Tarso destaca ao se referir ao amor, dizendo-nos assim: o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente, suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Sulcam, não é? Marcam profundamente. Furto, contenda são desavenças, não é? Injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Ou seja, as mais diversas situações infelizes, muitas pessoas levantam o que fizeram, ou pensaram o que pensaram, ou sentiram o que sentiram por causa do amor. Sabemos que não é bem assim. Mônica, seja bem-vinda. Andréia, seja bem-vinda. Continua Emmanuel a comentar as palavras de Paulo de que o amor tudo sofre. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste, ou seja, a desculpa de que tudo isso acontece por causa do amor. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes de delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O egoísmo e não o amor. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se, ou seja,
alegrar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos, andando para a passo, não é? Não agredindo, mas apoiando, partilhando. Não se atropela, nem se desmanda o amor, não é? Abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura quem ama a razão da própria felicidade, mesmo que seja deixá-la ir, seguir a sua vida sem nós, não é? Se amamos, isso pode ser num relacionamento e pode ser para a própria morte, não pode? Né? Quem ama liberta. Sofremos, mas amamos mais o bem-estar do próximo do que o nosso bem-estar egoísta de querer que alguém, muitas vezes sem condições de ter uma saúde condigna, que fique do nosso lado, mas não nos deixe. Não é? Então, aí a gente percebe que grau de egoísmo nós podemos chegar e muitos de nós, talvez invigilantemente, alegue que isto é amor e não egoísmo. E ele continua dizendo: abraça no sacrifício próprio, já vimos isso. Por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. No sentido de suportar, não é? De não permitir que interesses particulares estejam acima dos interesses do próximo, não é? Do que seja melhor ao próximo. E se isso ferir as nossas ideias ou planos, nós vamos ter que superar, certo? Então, às vezes, vamos caminhar uma parte do nosso caminho junto aos nossos afetos, às vezes não, não é? E conclui Emmanuel nos dizendo assim: e da nossa parte, da parte de Emmanuel, acrescentaremos: o amor genuíno, verdadeiro, jamais se desregra, se desequilibra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Então, vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por aqui podermos estar reunidos mais uma vez em Teu nome, a fim de estudarmos, buscarmos um entendimento mais assertivo, junto com as obras básicas codificadas por Allan Kardec, e mais notadamente, particularmente, o Livro dos Espíritos, que é o livro que estamos estudando atualmente, a fim de nos sustentarmos da melhor forma possível para essas lutas que a vida nos convida a viver, incluindo aquelas lutas onde abrimos mão de nossos interesses particulares para que o outro possa seguir a sua vida conforme bem escolha. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos no entendimento das difíceis provas que possam chegar até nós, seja hoje, seja no futuro, Senhor. Obrigado por tudo, Mestre amado, graças a Deus. Muito bem, Sayonara, seja bem-vinda, Ana Vanessa, seja bem-vinda, e eu preciso de uma ajuda das amigas aqui presentes. Por quê? Porque nós, na semana passada, começamos aqui falando de princípio, não é? Princípio vital e fluido vital. Eu gostaria de saber qual das amigas anotou onde foi que eu parei, porque acabou o estudo e eu não anotei. Então, eu não sei onde eu parei. Poderiam me dizer, por
favor, por gentileza? Em que parágrafo eu parei? A Roberta não estava aqui na altura do final do nosso estudo semana passada. Portanto, eu estou pedindo às amigas do chat que tenham anotado Thelma, parte 3, é isso? Porque acho que ficou um I maiúsculo e 2 minúsculos. É um 3, não é? Então estamos começando aqui a parte 3, é isso? Primeiro parágrafo da parte 3. Muito obrigada, Thelma. Então, vamos lá. Parte 3, quer dizer, item 3 da introdução de O Livro dos Espíritos. Começa assim o codificador. A doutrina espírita, como toda novidade, tem-se... Antes de nós continuarmos, eu queria perguntar. Ficou alguma questão que vocês gostariam de, caso tenham se detido a reler e tenham ficado com alguma questão do item 1 e do item 2? Sim ou não? Porque aí podem escrever com calma a questão, ok? E nós, mais para o final, comentamos as questões que possam ter ficado em aberto do item 1 e do item 2, e também podem ir colocando as questões de hoje, conforme formos andando. Tudo bem? Vamos lá. A doutrina espírita, como toda novidade, tem seus adeptos e contraditores. Tudo bem? Tudo que surge, uns concordam, outros não. Vamos tentar responder, diz Kardec, a algumas das objeções dos contraditores da doutrina espírita, examinando o valor dos motivos em que se apoiam. Então, Kardec vai buscar, dentro dos argumentos que foram expostos, explicar aos contraditores, aqueles que têm objeções quanto à doutrina espírita, sobre o que a doutrina tem a esclarecer sobre os pontos que eles não concordam. Então, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem termos, entretanto, a pretensão de convencer a todos. Na verdade, a pretensão de convencer ninguém, não é? Quem se convencer, vai se convencer porque vai ver sentido, vai ver razão no que for exposto. Há pessoas que acreditam que a luz foi feita somente para elas, ou seja, apenas elas têm condições de falar do que seja verdade, né? A verdade, essa luz. Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou irrevogáveis, mas sinceramente desejosas de se instruírem, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que fazem à doutrina provém da observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita leviandade e precipitação. Por que o codificador fala sobre isso? Porque estamos falando de um conteúdo que tem a ver com uma outra dimensão também, e da ligação entre esta outra dimensão espiritual com a nossa dimensão material. Então, lá em meados do século XIX, quem poderia ter conhecimento sobre isso para falar desta ciência, doutrina, tão jovem, e já ter ideias ali sobre o que está chegando agora, sem refletir, sem estudar mais profundamente? Daí ele dizer sobre precipitação, sem amadurecer as ideias novas que estão chegando. E aí ele fala em leviandade.
veja, ele está agindo de uma forma madura. Ele está dizendo aos detratores que vai ouvir as suas objeções com cuidado e respondê-las com maior cuidado, desculpa ter repetido, com maior atenção, com muito respeito ao que está sendo recebido por Kardec. Ele vai atender com muito respeito a essas objeções e tentar respondê-las. No entanto, o mesmo não é feito com os detratores, que respondem simplesmente não, 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 está errado, está errado, está errado, não aceito, não aceito, não aceito. Certo? Continua Kardec dizendo assim: recordemos inicialmente, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a essa doutrina. E isso ele está falando fenômenos imediatamente anteriores, porque desde que o mundo é mundo, nas mais antigas civilizações, nós vamos ver fenômenos espíritas acontecendo. Mas ele vai situar isto imediatamente antes dos trabalhos da codificação. E aí, então, ele vai nos dizer dos seguintes fenômenos. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram a esse fenômeno pelo nome de mesas girantes, quer dizer, um nome vulgar, um nome comum, mesas girantes ou dança das mesas. E isso porque as mesas giravam mesmo e se levantavam do solo mesmo, giravam no ar. E a gente fica assim, nossa, que incrível, não é? E não acontecia nenhuma, nem duas, nem três, nem em um ou dois ou três lugares, era na casa das pessoas. Assim, reuniam-se pessoas para ver o fenômeno, que não era produzido por essas pessoas, e sim pelos próprios espíritos. Foi uma invasão organizada ao mundo material, não é? O que chamamos de mundo material, que é este mundo físico aqui, que ora vivemos. O mundo encarnado, não é? E continua Kardec dizendo que este fenômeno das mesas girantes, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história, aí ele vai falar da antiguidade, olha. A história prova que remonta à mais alta antiguidade. Produziu-se esse fenômeno acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas, sem causa ostensiva conhecida. Dali propagou-se rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. A princípio provocou muita incredulidade, mas em breve a multiplicidade das experiências não mais permitiu que se duvidasse da realidade. E aí temos o caso das irmãs Fox, certo? É Fox, não é? Irmãs Fox. Em que elas começaram a ouvir batidas na parede. E por que irmãs Fox? Afinal, elas viviam com os pais. Mas elas, por serem jovens, elas doaram aquele fluido que vimos no item 2, aquele fluido animalizado, porque os espíritos, ou seja, os desencarnados, na doutrina espírita, são os espíritos, quando Kardec ou os espíritos falam de homens, ele fala sobre os seres encarnados e espíritos, os seres desencarnados. Eles não podem se manifestar nesse mundo, por quê? Porque eles não têm fluido deste mundo, né? Só pode ser percebido neste mundo, ou visto, ou ouvido, ou sentido, se tiver um fluido animalizado que ajude a proporcionar esse fenômeno. Senão, não há fenômeno, certo? Boa noite, Ivone, seja bem-vinda. Boa noite, Georgina. Sendo assim, essas meninas, elas eram as doadoras desse fluido que proporcionava
o fenômeno. Então, começaram a ouvir as batidas nas paredes e lá, com o tempo, começaram a tentar conversar, não é? Visto que parecia que as batidas tentavam interagir com elas, e com batidas sim e não. 2 batidas, 1 batida. E começaram a fazer perguntas, ora a resposta era sim, ora a resposta era não, depois começaram com as letras, e vieram a descobrir que aquelas batidas eram promovidas por um espírito que havia sido caixeiro viajante. E antes da casa ser ocupada por esta família, foi ocupada por pessoas que aceitavam alojar caixeiros viajantes e os matavam para ficar com os seus bens que eles vendiam, não é? E foi o que aconteceu com esse espírito também. Foi morto e foi enterrado na parede da casa. O seu corpo tinha sido emparedado. Ele, então, da parede, tentava se comunicar. Esse caso ficou muito famoso, foi narrado em revistas americanas que iam para o mundo inteiro. Essas meninas foram muito exploradas na sua história e na sua mediunidade de efeitos físicos. E Kardec, então, vai falar que muitos fenômenos aconteceram, por isso que ele cita os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, o caso das irmãs Fox foi antes de Kardec começar a se interessar e a fazer, se eu não me engano, foi em 1848, e Kardec já foi na década de 50, né? 54, 55, e a primeira edição do Livro dos Espíritos sai em 57. Então, continua aqui o nosso Kardec dizendo o seguinte. Isso eu já li, vamos para cá. Se esse fenômeno, se por acaso, eu pular linhas, parágrafos, por favor, indiquem aí, Cristina, você pulou. Vou dizer, é impossível disso acontecer? Não, de jeito algum. Portanto, por favor, não fiquem sem jeito. Não, vou falar, eu vou ficar. Não vou ficar, não, vou ficar feliz, tá? Vamos ver tudinho que nos é dado a conhecer, não é? Se esse fenômeno se tivesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física, ou seja, vemos objetos mexerem. Ok, pode ser uma causa física? Pode. O magnetismo fala sobre isso. É a nossa energia promovendo o movimento de objetos inertes. Isso pode acontecer. Daí nós temos fenômenos anímicos, ok? Fenômenos anímicos, forças da própria criatura promovendo fenômenos. Não há absolutamente nada de mediúnico, tudo bem? Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades do que conhecemos. A eletricidade, diz Kardec, aliás, multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada haveria, pois, de impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. Sim, objetos podem se mover por ação da eletricidade? O que diz o nosso trenzinho que anda no trilho? Não é? Por que ele se movimenta daquela forma? Porque ele tem uma pilha ou está ligado na tomada e a eletricidade faz o trenzinho se mover. A reunião de muitas pessoas, aumentando o poder de ação,
parecia apoiar essa teoria de que fosse uma energia anímica a promover o movimento dos objetos, visto ser possível considerar esse conjunto de pessoas reunidas, não é? Como uma pilha múltipla, cuja potência corresponde ao número de elementos. Sim, nós também somos como pilhas, nós, seres humanos. Também temos em nós energia que circula. E a nossa energia poderia produzir esse fenômeno. Até aí tudo bem, poderia ser. Acontece que tem um detalhe no fenômeno, que uma energia isenta de inteligência não poderia responder pelo fenômeno, ok? Quando o quê? Quando esses objetos passam a responder questões. E aí foi por isso que Kardec, lá no início, quando soube dos fenômenos, ele disse que uma mesa não tinha nervos para sentir, nem cérebro para pensar. Portanto, ele não aceitava que mesas respondessem às perguntas, porque este foi a primeira, vamos dizer, tentativa dos seus amigos em dizer o que estava acontecendo e que ele tinha que ver o que acontecia com essas mesas girantes. Então, num primeiro momento, Kardec refuta e volta um ano depois, aí sim, se interessando em ir observar este fenômeno. E continuamos aqui. O movimento circular da mesa nada tinha de extraordinário, está na natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter, em pequena escala, um reflexo do movimento geral do universo, ou, melhor dizendo, uma causa até então desconhecida, podendo produzir acidentalmente, com pequenos objetos e em certas circunstâncias, uma corrente análoga à corrente que arrasta os mundos. Então, nós sabemos que o que faz o movimento dos astros são as forças centrípetas, centrífuga, não é? As forças da energia da própria natureza. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Alguma coisa que gostariam de falar? Roberta, alguma coisa? Não? Então, podem ir escrevendo, ok? Que aí não ficam apertados na relação do tempo quando chegar ao final. Vamos ver. Continuando aqui. Mas o movimento nem sempre era circular, muitas vezes era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática, levantado do chão e mantido no espaço. Nada havia ainda nesses fatos que não pudesse ser explicado pelo poder de um agente físico invisível. Ou seja, mesmo tudo tão estranho e não seguindo os movimentos gerais observados na natureza, mesmo assim poderíamos nos esforçar e tentar explicar pelas leis da física. Vamos dizer, às vezes, mas não responde, mas pode ser que a lei ainda não tenha sido sequer o quê? Descoberta, não é? E nós já vermos e observarmos os seus efeitos. Até uma T. Eu não estou enxergando aqui. Telecinese. Telecinese, não, exatamente, telecinese. Telecinese é o movimento dos objetos promovido pela nossa energia mental. Qualquer um faz isso? Qualquer um poderia fazer isso, mas algumas pessoas fazem isso de uma forma que não sabem sequer explicar por quê. Porque tem energia ali suficiente para promover o fenômeno. A mecânica quântica nos diz que isto é possível até atravessarmos as paredes, mas só que nós não acreditamos nisso. Então, isso não vai acontecer, não é? Porque nós não acreditamos, porque é pensamento e vontade que manipulam os fluidos. Mas se o meu pensamento
não acredita que isso possa ser possível, não é? Então, isto não acaba não acontecendo. Isso não é possível, isso não é possível. Vamos lembrar Pedro andando sobre o mar, né? Andando sobre as águas, Jesus o chama. Primeiro Jesus se aproxima, e eles ficam assustados, e Jesus chama Pedro. E aí Pedro caminha, mas de repente ele olha para os seus pés sobre as águas e se assusta. Como assim? Como é que eu estou andando sobre a água? Isso não é possível. E aí ele afunda. Ele acreditou ser possível por quê? Porque ele foi envolvido pelo magnetismo de Jesus, como a dizer assim, você pode, você pode. E Jesus, imagine, um espírito puro, Jesus, dizendo para nós que nós podemos, a gente vai dizer, então, eu posso mesmo. Quantas coisas naquele pouco tempo que eu sustentar a minha fé ali diante do que o mestre diz de mim, você pode. Ele diz o que sobre nós? Que nós somos deuses, que tudo que ele... Deuses com D pequeno, né? Deuses com D pequeno. Tudo que ele fazia, nós podemos fazer também e muito mais, não é? Dando continuidade. Pronto, já li também isto. Supondo-se que os ruídos insólitos e as pancadas não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos? Vamos lembrar apenas aqui do quê? Do som do raio, que é qual? O trovão, certo? Então, isso tudo promovido pela eletricidade, é muito poder, não é? A eletricidade tem muito poder de agir sobre a matéria. Mas, vamos ver o que ele diz aqui na continuidade. Vamos ver, Cristina se perdeu. Sim. Supondo-se que os ruídos insólitos... já vimos isso também, não é? Já vimos. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos ou fisiológicos. Poderíamos responder o movimento puro e simples, ok? Mesmo sem sair desse círculo de ideias, havia ali matéria de estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Se não fosse nada, não tivesse nada ligado com o espírito, nada, mesmo assim, o puro movimento dos corpos, sem uma ação direta do ser humano, seja por forças da natureza, eletricidade, o que fosse, já valeria a pena um estudo detido e sério. Basta eu acreditar para que aconteçam os fenômenos? Georgina, acreditar não basta, porque quem acredita, quem crê, descrê, quem acredita, desacredita. Esses fenômenos vão acontecer, primeiro, ou por um acúmulo de energias do encarnado, então ele nem sabe que promove. Vamos lembrar do poltergeist. Já ouviram falar? Poltergeist. Isso acontece muito quando nos ambientes existe a presença de jovens, ok? Porque jovens, eles acumulam muito dessas energias que podem promover esse tipo de fenômeno. Mas eu conheço casa que não tem jovem e também tem esse tipo de fenômeno. Ora, se for um fenômeno, das batidas, promovido por um espírito, os espíritos podem levar a energia de um lado para o outro, não podem? Vamos dizer que na vizinhança tivessem doadores de fluidos e os espíritos podem ir ali recolher aqueles fluidos e levar para fazer o efeito em outro lugar. Então, isto pode, certo? Veja, nós estamos falando aqui de energias anímicas normais, que produzimos fenômenos.
Agora, esse fenômeno, agora, Georgina, são fenômenos normais de uma telecinese, não é? Vamos imaginar a telecinese. São pessoas que têm este poder, às vezes mesmo por muita energia que têm. Aquele excesso de ectoplasma, pessoas que muitas vezes têm uma característica, não, um dom de curar. Esse dom vem pela energia que elas detêm, que podem promover o fenômeno de cura, por exemplo. Tá? Então, às vezes é um dom no sentido de um recurso, não é um dom porque eu sou boazinha, mas é um recurso que eu recebo para a minha reencarnação, para atender algumas necessidades reencarnatórias minhas, certo? Nesse nível de progresso que nós estamos, é isso. Podemos fazer o que Jesus fazia, ou andar sobre a água, ou atravessar as paredes, não por uma contingência nesse sentido, né, de atravessar a parede e andar como Pedro andou, não por uma contingência fluídica, mas porque a mente sabe de como ela é composta e sabe. Ela não acredita, ela sabe, ela vive. Não é sabe, tem conhecimento, é sabe. Ela está saturada da verdade. Então, ela simplesmente... Por exemplo, eu sei que eu sou capaz de fazer um ótimo bolo de chocolate com cenoura. Certo? Então, eu sei, eu não acredito que eu faço um bom bolo. Eu sei que eu faço um bom bolo. Não tem dúvida sobre isso. Então, isso é interessante. Né? Porque acreditar a crença, pode ser que no momento de crença eu duvide. Mas, nesse sentido, não. Eu sei. Olha, isso vai demandar um espírito iluminado. É um espírito que sabe, é um ser que já é um co-criador. Certo? Nesse momento em que estamos, nós ainda somos muito vacilantes. Por isso, recebemos, muitas vezes, muitos irmãos, ao reencarnar, recebem esses recursos que promovem vários fenômenos. Mas esses recursos ainda não são deles. São recursos que vêm como uma prova, como a mediunidade de fenômeno, a mediunidade de efeitos físicos, capaz de realizar fenômenos, como a cura que estávamos dizendo aqui antes, é uma prova. Aqueles recursos não são do médium. Se ele usar mal, ele vai perder esses recursos. Né? Quando nós usamos bem, e é sim porque já conquistamos essa qualidade moral, vamos perder o recurso? Não, ele já nos pertence. Né? Já temos este recurso como algo nosso, pela nossa posição moral, pela nossa posição evolutiva. Então, basta eu acreditar para que aconteçam os fenômenos? Se fosse assim. Mas o que a gente não fazia de fenômeno? Né? Eu acredito. Às vezes a gente diz assim, eu acredito em Jesus? Acredito, não acredito? Nós acreditamos no mundo espiritual, acreditamos em isso tudo. Mas, às vezes, quando passamos por momentos difíceis, podemos nos perguntar, será que isso existe mesmo? Será que realmente tem alguém olhando que eu estou sofrendo? Porque parece que não tem. Então, veja, mas foi só um segundinho que eu pensei isso. Foi só uns segundinhos que eu duvidei. Mas eu duvidei. Então, isso prova que nós ainda não sabemos, nós ainda cremos. A nossa fé é uma fé ainda vacilante. Isso não é errado. Isso é normal e comum para espíritos no nosso grau de desenvolvimento. Está tudo
bem. Tá? Tudo bem, Georgina? É porque, às vezes, a gente escreve, não é? E tem que ser muito conciso, e essa concisão, às vezes, pode deixar alguma dúvida aqui ali, no sentido mesmo de eu entender se eu entendi bem o que você escreveu. Depois você me diz se ficou ok, e está aberto aí o chat para quem quiser perguntar. Vamos adiante. Mesmo sem sair, já vi sobre isto. Não, mas é importante aqui, olha. Mesmo sem sair desse círculo de ideias de que a causa seria simplesmente física ou fisiológica, havia ali, no caso, foi o que nós falamos, né? Havia ali matéria, nós não, né? Pelo amor de Deus, Kardec. Matéria de estudos sérios e dignos para prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas isso se deve a causas que provam, entre 1000 fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. De início, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências talvez não lhes fosse estranha. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves, sem considerar que o movimento podia ser transmitido a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, talvez por ser o objeto mais cômodo e porque todos se sentam mais naturalmente em volta de uma mesa do que de qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores, né, os doutos, são às vezes tão pueris que não seria impossível a certos espíritos de escola se julgarem diminuídos caso se ocupassem com o que se convencionara chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani tivesse sido por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado ao lado da varinha mágica, qual, com efeito, o sábio que não teria julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs. Então, vamos lá tentar entender o que foi dito aqui. Obrigada, Georgina. O que ele está dizendo é o seguinte: cientistas poderiam ter se ocupado de forma séria, eu digo assim, academia de ciências, né, que ele está dizendo, pessoas doutas, cientistas, a academia de ciências não poderia ter se ocupado disso? Ora, mas era a dança das mesas. Como é que uma academia de ciência vai estudar um fenômeno que tem como nome a dança das mesas? Isso poderia ser assim meio... Os cientistas poderiam se sentir assim inferiorizados, como ele diz, mesmo ridicularizados por estarem se ocupando de algo assim. E aí ele fala de Galvani. Olha, qual foi o experimento que Galvani fez? Vocês lembram de abrir o sapo e dar um choquezinho e a perninha do sapo morto mexer com choque elétrico? Já viram isso? Isso faz na escola. Quer dizer, não mais, com a graça de Deus, mas antigamente abria-se o pobre do sapinho e dava-se choque com uma varinhazinha. E o choque no músculo do sapinho fazia a perninha dele, morta, se mexer. E aí acontece que não era, é o que ele diz aqui, não se chamava dança das rãs, o fenômeno, né? Tinha um nome mais... o fenômeno, ele tinha um nome, Galvani, né? Fazer aquele estudo da eletricidade, movendo os músculos dos seres vivos já sem vida, ou seja, com toda uma semântica, um vocabulário muito ao nível dos senhores doutos, não é? Os doutos naquela época eram mesmo senhores, do que se ocuparem com um fenômeno que recebia o nome de mesas girantes. Então, Kardec está falando que
É penoso dizê-lo, mas isso se deve a causas que provam entre 1000 fatos semelhantes à leviandade do espírito humano, a vulgaridade do objeto, vulgar no sentido de ser comum, não era algo a ser um fenômeno a ser produzido pelo cientista num ambiente de laboratório. Ele acontecia nas casas das pessoas, em qualquer lugar, com mesas e pessoas que não eram cientistas. Então, não quiseram... Olha, Kardec era um cientista e se ateve a estudar. Charles Richer era um cientista e trabalhou com materialização de espíritos, até que a academia o ameaçou, dizendo que se ele não se afastasse desse tipo de experimento, seria, vamos dizer assim, renegado pela Academia de Ciências. O que fez Charles Richer? Se afastou dos experimentos com a materialização de espíritos. Resultado do seu afastamento, claro que não foi só pelo seu afastamento, mas pelas suas descobertas e pelos seus estudos profundos em outras áreas, ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel. Então, sim, ele era um cientista, mas que o seu trabalho científico foi reconhecido após ele deixar de estudar o fenômeno das materializações, e hoje, se forem procurar na internet, materializações, Charles Richer, vocês vão achar fotos dos seus estudos e das suas pesquisas. Tudo bem sobre isso, então? Por que a ciência não... Porque essa é a pergunta que Kardec faz e ele mesmo responde. Por que a ciência da época, sendo um fenômeno tão interessante para ser estudado e aprofundado, por que a ciência da época não se deteve em estudar esses fenômenos? Continua aqui Allan Kardec dizendo: alguns, entretanto, cientistas, bastante modestos para convirem que a natureza bem poderia não lhes ter dito a última palavra, ou seja, eles não eram os donos da verdade, eles não eram a sumidade do conhecimento. Sim, a natureza ainda poderia ter segredos para revelar a essas grandes mentes da ciência. Então, ele fala aqui homens humildes, não é? Bastante modestos. Aconteceu que o fenômeno, mas eu não li a frase até o final. Alguns, entretanto, bastante modestos para convirem que a natureza bem poderia não lhes ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e por não se ter produzido constantemente à vontade deles, e segundo a sua maneira de experimentação, concluíram pela negativa. Olha, quando um cientista vai para o laboratório testar, ele vai começar a ter as suas conclusões, porque os fenômenos naturais eles tendem a se repetir. Acontece que os fenômenos espirituais, como dizia Chico, né? O telefone toca de lá para cá, os fenômenos aconteciam à vontade dos espíritos, não era uma vontade mecânica ou de processo biológico, bioquímico, não, era mediante a vontade daquelas inteligências que produziam o fenômeno. Então, por que não acontecia dentro das conhecidas regras de laboratório? Concluíram pela negativa. Apesar de sua sentença, as mesas, pois há mesas,
continuam a girar, e podemos dizer como Galileu, e contudo elas se movem. Né? Então, era a Terra que girava em torno, era o Sol, né? Que a Terra estava no meio e o Sol girava em torno da Terra. E Galileu veio dizendo que não, que quem gira é a Terra em torno do Sol. Então, no entanto, gira. Né? Porque a igreja veio dizer o quê? Que não era assim. A igreja, seus cientistas, não. A igreja e os dogmas religiosos. E Galileu teve que abrir mão das suas conclusões científicas para não perder aí a sua vida. Estamos aonde? Eu devia deixar meu dedinho lá, né? Alguns, entretanto, bastante modestos, já vimos isso. E, contudo, elas se movem. Diremos mais, os fatos se multiplicaram de tal modo que tem hoje, gente, hoje é 1857, ok? Que tem hoje o direito de cidadania, não se tratando mais senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Ou seja, o fenômeno está ali, não adianta negar o fenômeno. Né? Olha ali, um fenômeno de efeito físico na casa da Roberta. Ela quer a luz, mas a luz não acende. Está vendo? Isso é um fenômeno elétrico. Ativo. Vamos lá. Mas é interessante, não é? Como é que as coisas acontecem. Então, os fatos foram se repetindo, e ganharam o direito de serem reconhecidos como fatos incontestáveis. Isso aí ninguém poderia mais tirar-lhes essa conclusão da sua existência. E Kardec vai dizer que não se tratava mais senão de encontrar para estes fatos uma explicação racional. Pode-se deduzir alguma coisa contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele nem sempre se produzir de maneira idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador, que é o que vai acontecer nos fatos mediúnicos, ok? Olha, vou repetir. Pode-se deduzir alguma coisa contra a realidade do fenômeno pelo fato, pela razão de ele nem sempre se produzir de forma idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Isto pode acontecer e acontece nos fenômenos de caráter espiritual, certo? Quando Kardec faz a codificação, ele utiliza um método científico, mas adaptado à realidade do fenômeno. Como era produzido por espíritos, ele passa a fazer as perguntas, enviar as perguntas para médiuns do mundo todo, para que esses médiuns, então, recebessem as respostas dos espíritos, lembrando que naquele tempo não tinha rede social, eles não entravam em contato entre si, nem sequer sabiam das existências uns dos outros, e não sabiam para quem Kardec escrevia. E Kardec, então, recebia as respostas de todos esses médiuns, de várias partes do mundo, e, para cada pergunta, ele comparava as respostas e chegava a conclusões pelo método científico, que é o quê? Aí sim, ver as respostas que eram iguais, não é? Que respondiam de forma, não vou dizer idêntica, mas que poderia se dizer que estava naquele conteúdo a mesma resposta para montar. Então, foi esse trabalho que ele fez de codificar, fazer as perguntas e receber dos espíritos, através de médiuns do mundo todo, as respostas. Selecionar e trazer para nós, organizadas no Livro dos Espíritos, essas respostas. Ok? Nenhuma pergunta? Fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Estou andando muito rápido? Está todo mundo dando para acompanhar bem? Se achar assim, Cristina, peraí, volta um pouco, explica aquilo de novo,
Fiquem à vontade, vocês nem estão aparecendo na telinha. Você imaginou se a gente estivesse naquela sala do Zoom, que fica todo mundo ali aparecendo? Aí mesmo que não ia falar nada, nem boa noite. Ia ficar todo mundo tímido, né, Roberto? Ok, tá bom. Muito bem. Obrigada, Ana Vanessa. Tá ok o ritmo, né? Tudo bem. Vamos lá, vamos voltar aqui. Ok. Os fenômenos da eletricidade e da química não estão subordinados a certas condições? E devemos negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Então, vamos imaginar que nós tenhamos, assim, o fenômeno do raio, do trovão. E até mesmo, interessante isso, né? Vamos imaginar tsunami, sabem tsunami? Mas sabem que os cientistas, eles podem reproduzir em laboratório, numa escala menor, o fenômeno para estudá-lo. Imaginou se a gente tivesse... A gente não vou estudar tsunami. Mas se os cientistas tivessem que esperar a tsunami, que eles nem sabem onde vai ocorrer para estudar o fenômeno, não. Eles fazem em escala menor, utilizam motores e água para promover os movimentos, para poder estudar o fenômeno sem que seja o exato fenômeno do mar. Isso é bastante também interessante. E vamos negar que é o estudo de uma tsunami só porque se dá num tanque e não no mar, não no oceano? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também tenha as suas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que, para fatos novos, pode e deve haver novas leis? Então, aqui na situação do fenômeno promovido pelos espíritos, isto era um fenômeno muito novo. Novo, poderia acontecer na casa das pessoas e sempre ter acontecido? Sim, a mediunidade sempre aconteceu, mas nunca a ponto de se poder estudar, porque o fenômeno, para poder ser estudado, ele tem que ser o quê? Reproduzido, 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 senão como é que se vai estudar o fenômeno, não é? Ou chegarmos a ponto de elaborarmos hipóteses e até mesmo conclusões após estudo mais aprofundado. Continuando. Ora, para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode resultar senão de uma observação, como dissemos agora, perseverante, atenta e, por vezes, muito longa. Mas, e falta um minuto, e falta um parágrafo. Eu vou avançar no parágrafo para fecharmos o item 3. Mas objetam algumas pessoas, muitas vezes, que há fraudes evidentes, que muitas vezes existem fraudes. Perguntar-lhes-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não podiam explicar. Mais ou menos como o camponês que tomava um sábio professor de física a fazer experiências por hábil escamoteador, ou seja, impostor, supondo mesmo que isso tenha ocorrido algumas vezes, ou seja, supondo que alguns tenham feito mesmo falsidades na produção do fenômeno. Seria razão para negar-se o fato, porque alguns o simularam e não tivessem sido verdadeiros? Alguns?
Dever-se-ia negar a física, porque há prestidigitadores, que são falseadores, não é? Que se enfeitam com o título de físicos. É necessário, ao demais, além disso, levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria, então, simples gracejo? Né? Geralmente a pessoa faz isso atrás de algum tipo de compensação financeira. Ela não faz por fazer, porque acha que é engraçado. Não vai se ter trabalho para isso, não é? Pode-se muito bem se divertir por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente seria tão cansativo para o mistificador como para o mistificado. Ou seja, se for simplesmente porque é engraçado, logo vai perder a graça. Haveria, além disso, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e entre pessoas mais sérias, mais honradas, mais esclarecidas, alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Ou seja, se esse fenômeno é provocado, visto como falso, e as pessoas são sérias, são probas, são dedicadas, ele vai dizer, não seria mesmo que esse fenômeno acontecesse, não fosse verdadeiro, mas não seria extraordinário o próprio fenômeno? Vamos estudar. Está acontecendo... Deus, perdão. Haveria mesmo um interesse em estudar, como é que isso pode estar acontecendo? As pessoas são sérias, não, vamos parar e vamos ver aqui o que está acontecendo. Opa, temos aqui a Nilza, o ritmo está ótimo, está ok. Nilza diz assim, Cristina, no livro dos Espíritos temos as respostas dos Espíritos às questões. Em alguns casos, letras menores. Essas letras menores são as interpretações de Kardec, não são interpretações, são comentários. Ok? Então tem a pergunta, a resposta, e muitas vezes nós vamos ter realmente letras pequeninas, que seriam os comentários de Kardec, sempre muito ponderados e bastante interessantes, importantes de serem estudados também. E a Marta pergunta, então Kardec mandava as mesmas perguntas para médiuns diferentes? Exatamente, esse era o método científico, Marta, aplicado por Allan Kardec. Ele mandava as mesmas perguntas para vários médiuns no mundo todo. Não vamos esquecer que Kardec era poliglota, ok? E aí recebia essas respostas, as comparava, foram milhares e milhares de respostas com que o codificador se ocupou na montagem da codificação do Livro dos Espíritos. Muito bem. Se tivermos dúvidas durante a semana, podemos, no início do estudo que vem, colocarmos aqui, ok? No chat. Vamos terminar o nosso estudo, agradecendo a Jesus a oportunidade. Senhor, obrigado por nos favorecer estarmos aqui, nesse estudo que tanto nos enriquece, Senhor. Que a tua paz permaneça conosco e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. Minhas queridas, que Jesus nos abençoe e tenha uma semana de muita paz e até segunda-feira que vem. Beijos. Obrigada por tudo. Tchau, Martinha, tá? Tchau, Thelma. Nilza, Ana, Georgina, Ivone, Sayonara, Mônica, Andréia, Maria. Um beijo em todas. Fiquem com Deus.